imagem que Deus nos trouxe ao meu coração foi que ele levantou o muro da cidade de Israel. Né? E eu vou falar aqui, eu vou começar então lendo aqui. O primeiro personagem, né? Na Bíblia não diz em Gênesis, eu vou falar de um certo homem que levantou a Torre de Babel. Na Bíblia não diz em Gênesis, capítulo 11, o versículo 1 até o 9. Diz assim: Cuxi gerou Nironde, este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso, caçador diante da face do Senhor, por isso se diz, como Nironde, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acabe e Calné, na terra de Sinar. Da mesma terra saiu a Síria, edificou a Nínive, Rebote e Calá. E a primeira obra que ele fez foi a Torre de Babel. Então, em Gênesis 11, diz assim: E era toda a terra da mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale da terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram um aos outros: Eia, façamos tijolos, queimamos-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra, e betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos-nos uma cidade, uma torre, cujo cume toque aos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, e a torre e os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isso que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para todo o que eles tentarem fazer. Eia, desçamos, confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor o espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel. Por ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Essa Torre de Babel, para nós entender, quem assim começou essa obra, quem teve esse comando, foi esse certo homem chamado Nironde. Né? E mais pra frente, ele, como eu li aqui, ele foi edificando cidades, até aquela cidade famosa que todos nós conhecemos, Nínive, né? Que quando Deus falou assim para Jonas ir lá como um missionário para pregar o evangelho, né? E Jonas, ele sabia a fama de Nínive, ele sabia quem edificou aquela cidade, porque tudo que Nironde ele foi fazendo, ele tomou pelas forças, né? Então ele sabia, ele tinha o temor daquilo, né? Da onde ele ia, né? E então a intenção de Nironde era de edificar uma torre bem mais alta que chegasse até o topo do céu. E porque Nironde decidiu fazer isso porque Deus ele derramou no versículo 10 fala que Deus derramou o dilúvio sobre a terra, né? Então aquele dilúvio destruiu bastante coisas, assim, os templos dos deuses deles, né? Então Nironde ele teve assim uma ira no seu coração, porque aqueles prazeres que aquele povo tinha, foi levado tudo, né? Então ele decidiu assim fazer algo para que chegasse até o topo do céu, porque ele era caçador diante da face de Deus, né? Então ele queria assim se vingar de Deus, fazendo essa torre. Então se Deus derramasse pela segunda vez o dilúvio sobre a terra, o dilúvio não ia derrubar nada, porque ia ficar a torre no topo do céu, né? Então podia descer o dilúvio de novo e eles ficar salvos. Mas é interessante que Deus, antes de nós fazer alguma coisa, planejar alguma coisa, Deus já sabe o nosso coração. Né? Em Romanos, Paulo nos ensina assim, a não se vingar do próximo. Né? Em Romanos capítulo 12, do verso 18 do 21, diz assim: Se for possível, quando estiver em nós, tende paz com todos os homens. Aleluia. Não vos liguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aleluia. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. E aonde que está escrito isso, que Deus sabe o nosso entendimento do nosso coração? Em Romanos, capítulo 8, seu versículo 27, diz assim: E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito,
E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Glória Então, a Deus. tudo assim que se passa no nosso coração, aquilo que você planejou, né? Deus sabe. Então, muitas vezes você planeja alguma coisa e não dá certo, porque Deus sabe que se você planejando aquilo e você conseguindo aquilo, lá na frente talvez você não vai adorar a Deus. Né? Então muitas vezes acontece isso com nossas vidas. Comigo também acontece. Comigo mesmo acontece essas coisas, né? Eu quero tal coisa, mas vai ser do agrado de Deus? Não vai. Então Deus não deixa acontecer isso na minha vida. Né? E Salmos também diz: porventura não esconderá Deus isso, pois ele sabe o segredo do coração. Então, tudo assim, não tem nada que se esconder diante de Deus, nós, né? Você pode querer esconder qualquer coisa, escrever alguma coisa, enfiar dentro da terra, mas Deus vai saber. Deus vai saber. Né? Deus sabe de tudo. E Nimrod, então, ele fez aquela torre. Então, o que aconteceu? A intenção dele era isso, de se vingar de Deus, de chegar até no céu, né? Para se vingar de Deus. Mas é interessante que Deus já sabia de tudo isso antes de começar aquele plano dele, né? E o que aconteceu? Deus viu ali, desceu, confundiu toda aquela língua. Eu não cheguei a entender qual língua era essa, né? Que o povo falava. Então vamos deixar de um exemplo aqui para nós entender. Por exemplo, eles falavam tudo em português, né? Então Deus viu aquilo lá e desceu e confundiu a linguagem deles. Então cada um ali saiu falando o português, cada um saiu ali falando japonês, inglês, chinês e se espalhou, né? Então aquele povo ele foi se espalhado, mas o Nimrod ele ficou no seu reinado, né? E na Bíblia fala assim poucas coisas da vida desse homem, né? E depois dessa falha que ele teve, ele construiu outras cidades, né? Aí a última que ele construiu mesmo foi a Nínive. Tá, aí essa foi uma atitude de um homem, o primeiro homem que teve uma construção que teve uma falha. Né? Uma falha e uma derrota, uma grande derrota, porque, primeiro, a intenção dele era de se engrandecer, e a segunda intenção dele era de se vingar de Deus, né? Então, assim, nós não tem como se vingar de Deus, né? Porque Deus ele está no céu, Deus está vendo tudo nós, né? E primeira coisa é isso, né? Aí o segundo personagem que Deus me colocou no meu coração, aquele que se chama Neemias, né? E Neemias, em Neemias, no seu capítulo 2, versículo 11 e 12, diz assim: e cheguei em Jerusalém, estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei ninguém que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. O livro de Neemias, ele nos ensina, assim, a restauração da cidade de Jerusalém, né? Glória a Deus. O capítulo 1 diz a história de Neemias. Então, Neemias, chegou o irmão dele em Neemias, assim, e falou, a cidade foi destruída, né? Os inimigos destruíram a cidade de Jerusalém. E o que aconteceu? Neemias, ele ficou com um pedaço no seu coração. Porque a terra, onde ele nasceu em Jerusalém, mas ele estava no reinado de Artaxerxes, né, o rei, onde ele servia. E não era em Jerusalém, era uma outra cidade. Então chegou ao irmão dele e falou, foi destruído. Então ele teve, assim, pedágio da sua cidade natal, né? E tá certo que os pais de Neemias já não viviam mais nessa época, né? Diz assim. E Neemias, o que ele fez? Ele entregou esse caso na mão do Senhor. Ele orou, jejuou e chorou, dizendo para Deus, né? E tá certo que nós, prosseguindo a história de Neemias, ele era segundo ao rei, né? Então tudo que chegava, assim, para servir ao rei, Neemias servia ao rei, né? Então chegou um certo tempo, Neemias sabendo da história, do que aconteceu, Neemias ele ficou com uma cara, assim, muito triste, né? Porque falou, nossa, mas a cidade foi destruída onde eu nasci, onde teve conhecimento das coisas de Deus e tal. E o rei viu aquilo lá, né? E o rei falou assim, o que aconteceu com você? E Neemias explicou tudo pro rei, né? Aconteceu isso, a cidade foi destruída. E tá certo que Neemias, ele depois, mais tarde, ele pediu, assim, permissão para o rei. Ele planejou, assim, de reconstruir aquela cidade, né? Então ele pediu permissão do rei de licença do reinado dele e foi em Jerusalém. E uma coisa, assim, que um crente tem que ter na sua vida
é assim, muitas das coisas quando você vai fazer, antes de você fazer, você tem que orar a Deus. Aleluia. Né? Orar a Deus. Não precisa assim, você falar para os outros, né? Ah, eu quero fazer isso. E o que você acha? Não precisa fazer isso. Porque É verdade. Neemias, ele foi bem sábio nessa parte. Eu acho esse homem muito assim, sábio nessas partes, porque ele primeiro orou a Deus, jejuou e pediu a direção de Deus, né? E Deus foi com ele. E em Neemias 4, diz assim, e sucedeu que, ouvindo Sabalate que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou da presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse, que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhe isto, sacrificarão? Acabarão num só dia? Verificamos os montes do pó das pedras que foram queimadas. Com ele, Tobias, o amonita, disse, ainda que edifiquem contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve o nosso Deus, que somos tão deprezados, e torna o seu opróprio sobre a sua cabeça, e dá-nos por pressa de terra do cativeiro. E Neemias, assim, no capítulo 3, fala que o povo estava edificando o muro da cidade de Jerusalém, né? Aí se levantou 2 homens contra o povo judeu, que não achou isso certo, que é Tobias e Sabalate. E o que eu vejo isso nas nossas vidas? Quando nós estamos, assim, na direção de Deus, sempre vai ter aqueles que não vai estar, assim, no seu time. Verdade. Sempre vai se levantar aqueles que vai querer te derrubar. Verdade. Que nem aconteceu com o Neemias aqui, É ó. assim mesmo. Vai passar uma raposa, vai derrubar esse muro aí. Né? Vai passar um vento, vai derrubar esse muro. E Neemias, o que ele fez? Ele não devolveu o mal com o mal, ele devolveu o mal com o bem. Né? Ele orou para eles. Ele falou, ó Deus, ouve o que eles estão falando. Né? Aí eles zombavam de Neemias e falaram, desce daí. Para com essa obra sua, desiste. Neemias não desistiu. Neemias, ele continuou firme porque ele tinha que fazer, né? E ele falou, e ele mandava os mensageiros para Neemias, falava essas coisas, Neemias fazia a mesma coisa, mandava os mensageiros falando outras coisas. Ó, não vou desistir, eu vou continuar a obra, né? Nós lendo, nós vai ver. O cristão, quando está na direção, quando o cristão está na direção de Deus, sempre vai se levantar pessoas contra ele. E isso é uma verdade, né? Quando você está com um propósito de fazer certa coisa para Deus. Por exemplo, eu quero ser um levita para Deus, né? Então eu vou começar a tocar o violão. Aí tá certo que o violão é um instrumento muito difícil, né? E não é fácil de se tocar. Aí você vai começar a treinar. Aí vai vir gente ao seu redor assim e vai falar, desiste isso daí, para. Isso é muito retaxou. Isso é muito mal, desiste. E é isso que aconteceu com Neemias, né? Então nós, assim, quando vamos fazer uma coisa para Deus, né? Que nós fazemos com o nosso coração para Deus, né? Que nós se esforçamos. Não importa, assim, as vozes que vão levantar contra você, não importa. Porque é poucos que vão ficar no seu time para te ajudar. Né? Porque houve a multidão que ficou no time de Neemias para se edificar aquele muro, né? E na Bíblia nos ensina assim que em Tiago 3, mas se tendes amarga inveja, é sentimento facioso em vosso coração. Não vos glorieis nem mitais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então eles teve assim, inveja. Então sempre vão se levantar um povo invejoso contra você. Mas você tem que saber que a inveja não é uma coisa do alto, é coisa do diabo, né? Então nós não podemos ter assim, inveja do próximo. Se o próximo está prosperando, se o próximo está indo para frente, glória a Deus, que o Senhor continue abençoando. E você também tem que abençoar. Não adianta invejar o próximo. Fala Deus, glória a Deus. Quando nós invejamos o próximo, é uma coisa assim que o diabo ele vai colocar mais no seu coração aquilo. Verdade. Para você mais invejar. Então por isso que as suas coisas não vai para frente, né? Quando nós pegamos assim, por exemplo, a fulana ali de tal igreja, Deus abençoou ele. Nossa, como eu queria ter também. Não precisa ter esse pensamento. Fala assim, Deus, que o Senhor abençoa, né? Que o Senhor abençoa a vida dele. Glória a Deus. E tá certo que nós lendo assim a
a história de Neemias, Neemias ele começou como um homem normal. E Neemias, quando ele começou a fazer aquela obra, Deus foi exaltando a vida dele. Aleluia. Porque o coração dele era um coração reto diante de Deus para a obra de Deus, né? E quando ele começou a fazer aquela obra, ele passou de ser um homem de trabalhador, ele começou a ser governador. Porque aquela cidade de Israel ela estava totalmente destruída, né? Então ele foi um homem que se levantou para reconstruir a cidade e colocar as leis de Moisés, tudo de novo. Aleluia. Assim, de ordem em ordem na cidade, né? E eu vejo assim que o povo também de Israel tinha aqueles que pecavam e não estavam nem aí. Mas tinha o povo de Israel também que estava com o coração assim triste de ver a cidade daquele jeito, né? Tá certo que em Neemias, lá no seu... onde que era mesmo? Em Neemias... lá no... esqueci de colocar o capítulo aqui, mas eu vou falar o versículo assim. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho. E além disso, 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Então, quando Neemias se tornou governador daquela cidade, ele não fez aquilo que não era reto diante de Deus. Ele fez aquilo que era reto diante de Deus, porque ele tinha o temor de Deus, né? Glória a Deus. Então, além dele tomar do povo, ele dava pro povo. Ele abençoava o povo, né? Então, esse é um exemplo, assim, que eu tomo de Neemias também na minha vida. Se nós estamos numa igreja, eu vejo que a igreja está crescendo. Então, nós devemos fazer o quê? Orar para a igreja. Amém. Orar para a igreja venha se abençoar, Amém, se Jesus. prosperar e crescer. Abençoa, Pai. Né? E se vir um levante contra a igreja, que nós possamos se defender um ao outro. Né? Amém. Que não havemos assim, Glória a Deus. um contra o outro. Se houver um contra o outro, haverá uma brecha para o diabo entrar. E o diabo entrando ali vai quebrar tudo. Verdade, assim mesmo. Como Neemias ele foi tão fiel a Deus e ele construiu aqueles muros, então nenhum inimigo, aqueles dois inimigos que ele tanto tiveram inveja de Neemias, eles não teve assim mais acesso à cidade, porque os muros foram reconstruídos. Glória a Então Deus. eu vejo assim que como essa igreja está crescendo, então que nós possamos estar orando para essa cidade, para essa igreja, para que os muros venham estar ao redor dessa igreja. Aleluia. Porque cada coisa que vir contra essa igreja não vai vir nada, porque o muro vai estar de pé. Verdade. E Deus vai dar na frente. Aleluia. Nos livrando. E essa é assim uma palavra que eu preparei não, que Deus me deu, né? Que na verdade assim, Deus me deu esses dois personagens. O primeiro que foi o fracasso e o primeiro que foi a vitória. Glória né? a Deus. O sucesso. Porque Neemias ele teve sucesso com Deus, ele não teve sucesso com o mundo. Porque ele colocou todos os seus planos diante de Deus. Né? E esse é um exemplo que nós devemos tomar também como cristãos. Aleluia. Tudo que nós planejamos, colocamos assim, na oração. Deus, ó, eu quero isso, o que o Senhor acha? O que o Senhor tem com isso, com a minha vida, né? Aleluia. E sejamos assim, né? Como Neemias foi, e como Neemias se levantou também, o povo se levantou junto com ele para ajudar a obra ali também, né? E eu quero agradecer essa oportunidade, amém? Glória a Deus. Eu sei que foi muito essa palavra, mas eu creio que Deus falou nos seus corações, né? Como Amém, Deus falou Jesus. comigo também. Porque quando eu estava assim, vendo esses versículos, Deus falou comigo também, né? Uma Glória coisa a que eu Deus. não estava assim, indo certo diante de Deus era isso. Eu fazia as coisas sem plano de Deus. Mas agora, como Deus me deu essa palavra, isso serviu para mim também. Aleluia. Né? E Glória eu a quero Deus. agradecer a Deus por essa oportunidade, amém? Glória a E eu agradeço a Jesus. oportunidade, amém? Aleluia. Glória a Apagando fogo. Rapaz, que isso? É jogo? Dá jogo. Não, dá jogo. É jogo? Dá jogo. Meu Deus. Vai queimar as pilhas, filho. Boa noite a todos. Boa noite. noite. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Então tudo tem que ter a direção de Deus. Sim, meu Pai.
Se a igreja está crescendo, não precisa de pessoas para se ensoberbecer, mas precisa de pessoas que possa edificar. Amém. Amém? Porque Deus é assim. Amém? Amém, Eu louvo a Deus Jesus. por essa palavra, também me ensinou. Glória a Se Jesus. pregue, Larão. Amém? Louvo a Deus ao seu respeito. Amém? Em nome de Jesus. Eu gostaria também que os irmãos viessem nesta noite também abrir a Bíblia, a qual se encontra no livro da Galáxia, Gálatas, no seu